Tânia Santos. Igual na Argentina e na Venezuela, os militares do lado do mal, não permitindo a liberdade e o desenvolvimento para manter o totalitarismo. Tânia, eu estava pensando nisso. Eu acho que o Brasil, mais do que a Argentina ou a Venezuela, porque na Argentina e na Venezuela, os militares não tiveram um papel histórico tão forte quanto no Brasil. E eles também, porque, veja, o Brasil ele está sendo guiado pelo exército, não é militares, pelo exército brasileiro positivista desde 1889, em maior ou menor grau. E aí o que acontece? Eles têm uma ideologia como background que enfrenta movimentos de esquerda, movimento totalitário de esquerda. Enfrentava. Eu acho que o Tarcísio com o Lula estão abrindo um novo capítulo na história do Brasil. É o exército brasileiro ao lado da esquerda, finalmente se entregaram. E deixaram lá o Centrão. Centrão esvazia, sem os militares, porque o parceiro preferencial dos milicos sempre foi o Centrão, pessoas envolvidas com corrupção. Olhando em retrospectiva, é isso. Eu acho que se parece mais com o exército do Egito. Pega a história do Egito recente e você vai ver do que eu estou falando. Você tem um movimento com uma irmandade muçulmana, você tem... E o exército do Egito, que é extremamente corrupto, é extremamente negativo, ele é um buffer, ele é tipo um vetor, uma espinha dorsal que mantém aquele país funcionando do jeito que está. Que é uma porcaria. Pode ser pior, pode virar um caos total. Mas, assim, eu não quero viver no mais ou menos. É o paradoxo do B, paradoxo do beta. Às vezes, você tem uma situação que não é ruim o bastante para você sair dela. Então, por exemplo, às vezes você está casado, está junto, está namorando, ou está no emprego que não é horroroso, mas não é bom. Mas como não é ruim o bastante para você falar, chega, e partir para uma coisa que talvez seja boa, e aí você se encontre e seja feliz, você não corta e passa adiante. A República de Deodoro é isso, é uma porcaria, mas como não chega a ser um caos total, a gente nunca cortou o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, eu acho essa situação péssima. Eu não me contento com o que tem, com o que eles estão me oferecendo. Ah, o Tarcísio, eu acho o cara horroroso. Você pega de novo a reunião ali, eu do lado dele. Pega ele falando que dinheiro não tem carimbo. Olha a cara dele. Então, não. Eu acredito que você tem que perseguir o que é ótimo e não o que não é ruim o bastante. Tá? E o Exército Brasileiro, ele é essa situação que é o que é parecido com o Egito. Eles têm uma linha histórica, nacionalista, eles desenvolveram uma ideologia um pouco mais... A Argentina não, a Argentina é fraca, a Venezuela também é muito fraco. Não tem a densidade que o Exército Brasileiro tem. Ok? Fábio Pugliese, obrigado, Fábio, você está sempre aí, 54,90. Conta aí para nós a verdadeira história do amarelo, ouro, verde, mata e da bandeira do Brasil. Voltemos ao Dom Pedro e Dona Leopoldina. Grande abraço, Eibe. Avante Farol da Liberdade. Obrigado, Fábio. A bandeira, ela foi encomendada pelo Pedro I. Não sei se foi o Pedro I ou foi o Zé Bonifácio, ao Dupré, que era um artista, e ele utilizou o verde, que é caracterizado pela Casa de Bragança, com o amarelo, que é a Casa dos Habsburg. A Dona Leopoldina era Habsburg, e o Pedro I era Bragança. Por isso que, assim, você pega a bandeira de Portugal, tem o verde, não tem o amarelo. Por que não tem o amarelo? Porque o amarelo é do Império Austro-Húngaro. Então você tinha o Império Austro-Húngaro com o Império Português fundindo para criar o Brasil. E você pega justamente a bandeira criada pelo Dupré, que era um artista bom, ela foi planejada com calma, foi desenhada, por isso que é bonita daquele jeito.
E é diferente, tá? Mas o verde, daí quando vem a República começa a apagar a história do Brasil e recriar uma história que consolidasse o poder dela. Eles morriam de medo da volta da monarquia. Uma parte, o tio-avô, o avô do Fernando Henrique, queria matar a família imperial e tinha medo que voltasse a monarquia. O Canudos, como era um movimento monarquista, eles ficaram apavorados. Mata o pessoal, é monarquista. Está lá descrito Os Sertões. Euclides da Cunha, veja. Então tinha muito medo. O que eles pegaram? Eles criaram essas mentiras, né? Que o verde é das matas, o amarelo é do ouro, mas é do verde é Bragança, o amarelo que representa as famílias. O que é a família real? É a família que representa as famílias daquela nação. Então a família que representava as famílias daquela nação de origem portuguesa era verde. E as famílias que estavam vindo ali da Europa, a Alemanha, né, a Áustria, né, começaram a vir imigrantes depois da Leopoldina. Leopoldina que traz os primeiros imigrantes, foram para o Espírito Santo, para o Rio Grande do Sul. Para o Espírito Santo foi muito. A primeira onda foi para o Espírito Santo, se eu não me engano. Foi ali para Petrópolis. Foi muito alemão para Petrópolis, quem conhece, no Rio de Janeiro. Então é daí a origem. Eu acho importante a bandeira. Se você não conhece o simbolismo dela, ela é um pedaço de pano, só. Se você conhece o simbolismo, o que ela é? Ela é um pacto. Dentro de uma nação, as gerações passadas, com seus acertos e erros, trouxeram essa nação até esse momento. Hoje, essa geração, eu, você, estamos aqui conversando, pegamos essa bandeira, que representa o histórico, e vamos levar essa bandeira adiante. Como a gente vai entregar? Eu trocaria a República de Deodoro, eu tiraria a bandeira. Ordem e progresso é positivista, não é uma positivista. Eu tiraria o brasão da República. Podemos continuar sendo República, não tem problema não, volta com a bandeira do Império. Porque é uma bandeira que acabou sendo instituída, ou daria liberdade para as pessoas poderem escolher. Você quer hastear a do Império ou a da República? Pode hastear a que você quiser. As duas representam o Brasil. Hoje é proibido utilizar a bandeira do Império, como se fosse a nacional. Beleza? Vamos lá? A bandeira do Estado de São Paulo era a bandeira para ser utilizada no Brasil República, porque o movimento republicano era muito forte, se eu não me engano, em Itu. E eles fizeram essa bandeira, que hoje é do Estado de São Paulo. Então, a bandeira do Estado de São Paulo, ele tem um simbolismo ruim. Eu sou paulistano, mas a história da bandeira de São Paulo não me representa. Era para ser utilizada como uma bandeira nacional. Aí, não dava, você tinha já a identificação muito forte com o verde e amarelo da Guerra do Paraguai, aí fizeram uma cópia da bandeira americana dos Estados Unidos, colocaram verde e amarelo em vez de branco e vermelho, e aí olharam e falaram, não, isso aqui não dá, cara. Daí refizeram e pegaram a bandeira que era do Império e colocaram o Brasil da República com ordem e progresso, para marcar território, que é o quê? Não tem mais a Cruz de Cristo. Você vê ali, quando eu mostrei o museu lá em Bertioga, do Forte, você pega nos peitorais de ferro que eles usavam, está lá a cruz da Ordem de Cristo, a cruz dos Templários. Estava na nossa bandeira. O que caracterizava o símbolo principal, dos portugueses era essa cruz, a cruz templária, porque quando cai a Ordem Templária na França, eles fogem muitos para Portugal. E em Portugal eles são acolhidos pelo infante Dom Henrique, e os templários, inclusive o dinheiro dos templários, eles fazem fortes, eles ficam com fortes que sobram em Portugal, e esse dinheiro é usado para pagar o desenvolvimento das caravelas e as navegações. Por isso que nas caravelas vai a cruz templária. Então, é um símbolo muito forte. A gente tirou esse símbolo para colocar essa porcaria do Ordem e Progresso. Enfim. Assim como Tiradentes, né? Tiradentes, ele foi lá, mas não queria a independência do Brasil.
É uma imagem criada para mimetizar Jesus Cristo. Ele não parecia Jesus Cristo. Fizeram a imagem, a obra, os quadros todos, mostrando, né, quase como se ele fosse Jesus Cristo. Né? As mentiras republicanas. Nada contra Tiradentes, mas ele não teve a importância. O patrono da independência do Brasil não é ele, pô. A independência do Brasil foi feita por outras pessoas. Outra história, não tem nada a ver com isso.